nosso texto hoje está em Atos 14, verso 8 ao 18. Já peço licença à igreja para usar a versão que a gente usava antigamente, que é a versão ARA. E o motivo é porque é a minha Bíblia e eu estou mais familiarizado com ela, então peço essa licença. Vocês vão perceber que não há muitas diferenças, então peço licença aos irmãos. Estava preocupado com a mensagem. Não é fácil estar aqui, irmãos, e é mais difícil preparar um sermão do que eu imaginava. Mas eu fui consolado pelo fato de que todo pregador, ele já vai fracassar. Todo pregador ele já vai fracassar, porque pelo tema de hoje, a abrangente bondade de Deus, quem é suficiente para falar da bondade de Deus em sua perfeição, em sua profundidade? Quem é suficiente para falar da grandeza ou da glória de Deus ou do Evangelho em sua profundidade? Isso, de alguma forma, me consolou. Eu oro a Deus para que, naquilo que Ele revelou, seja o mais fiel possível e os irmãos sejam edificados, encorajados e abençoados de acordo com o Evangelho. Amém? O tom do livro de Atos parece ser a expansão do Evangelho. Como vocês sabem, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles estão interligados, de alguma forma. E nós chegamos em Atos, os discípulos agora, eles já têm a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo, ele já foi crucificado, Jesus Cristo já ressuscitou dos mortos, e agora eles têm uma mensagem a proclamar, coisa que antes de Cristo eles não tinham o Evangelho ainda. Cristo ainda não fora crucificado, não havia ressuscitado. E o início de Atos narra Jesus dando instruções aos discípulos. Jesus está prestes a ascender aos céus, e agora? Né? E agora? Como é que ficam os discípulos? E a pergunta dos discípulos qual é? A pergunta dos discípulos é: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E Jesus responde: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Mas logo em seguida Jesus diz: mas vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder pelo Espírito Santo. Então vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. Serão testemunhas em Jerusalém, serão minhas testemunhas na Judeia, serão minhas testemunhas em Samaria e até os confins da terra. E assim, os discípulos permanecem em Jerusalém. Em Atos 2, o Espírito é derramado sobre eles. E qual é a primeira coisa que acontece? Qual é a primeira coisa que acontece logo o Espírito ser derramado sobre os discípulos e sobre a igreja? Pedro começa a fazer aquilo que Jesus disse para ele fazer. Pedro, então, ele dá testemunho de Cristo. Ele dá testemunho daquilo que ele viu, ouviu, daquilo que ele presenciou. Eles começam a testemunhar o Evangelho. O Evangelho, então, ele chega de imediato aonde? O Evangelho chega de imediato em Jerusalém. Os discípulos estão em Jerusalém. Então, o Evangelho, logo ali, chega em Jerusalém. E, se você observar bem, na sua próxima leitura de Atos, se você quiser depois ler Atos depois do culto, pode fazê-lo, eu indico.
Mas você vai perceber que, lendo o livro de Atos, que isso vai acontecendo de acordo com o que Jesus disse para eles fazerem. E se você perceber, Deus está conduzindo a igreja, Deus está conduzindo os seus discípulos de acordo com aquilo que Ele havia dito para eles. Então, em Atos 8, você vai encontrar em Atos 8, após o discurso de Estevão, Estevão é martirizado, então o que acontece? A igreja é dispersa. E ela é dispersa para onde? Ela é dispersa para a Judéia e ela é dispersa para Samaria. O evangelho já tinha chegado em Jerusalém, agora a igreja é dispersa para Samaria e para a Judéia. E logo em Atos 8 mesmo, o evangelho chega onde? O evangelho chega em Samaria. Filipe, ele então prega o evangelho aos samaritanos e o evangelho chega em Samaria. E mais adiante, ocorre também o mesmo na Judéia. Cornélio, ele era de Cesareia. Há duas Cesareias, Cesareia de Filipe, Cesareia Marítima. E provavelmente Cornélio era de Cesareia Marítima, que ficava perto de Jope, a cidade onde Pedro estava. E o evangelho ali chega a Cornélio, aonde? Em Samaria. Então, de Atos 3 a Atos 10, o evangelho já tinha chegado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e então, com as viagens de Paulo, o evangelho ele se espalha e, por fim, chega até os confins da terra. Né? O Atos termina como? Atos termina com Paulo testemunhando em Roma. Paulo dá testemunho de Cristo em Roma. E aqui em Atos 14, verso 8 ao 18, que é o texto da pregação, Paulo está em sua primeira viagem missionária. Paulo tem 3 viagens missionárias, que é relatado, e aqui ele está na sua primeira viagem missionária. Vamos à leitura. Na verdade, eu vou ler, né? Atos 8, em diante. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Vamos orar. Senhor, guarde-me de ser um empecilho, Senhor. E fale a essas pessoas. E fale a todos que ouviram a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu dividi esses 10 versículos em 2 partes. Do verso 8 ao verso 13. E do verso 14 ao verso 18. Então, nós vamos trabalhar essas 2 partes. Como eu disse, Paulo está na sua primeira
viagem missionária. Esta viagem ela tem início no capítulo 13 e termina no capítulo 14. E uma coisa interessante que eu devo dizer é que o relato da cura desse paralítico é um dos últimos das Escrituras. Para quem acha que o livro de Atos está cheio de curas divinas, essas coisas, se você observar bem a leitura de Atos, há umas oito curas divinas assim, e aqui após essa só há mais duas, há dois relatos, um na igreja, o jovem Eutico que cai no discurso de Paulo, ele está ouvindo, então ele cai em profundo sono e ele cai da janela e ele morre. Paulo vai lá e ressuscita ele, volta para o discurso. E o outro só em final de Atos, onde Paulo está sendo levado para Roma, né, e ao náufrago do navio, eles vão parar numa ilha chamada Malta. E ali o nobre daquela ilha, Públio, o seu pai está doente, e então Paulo vai lá, ora por ele, ele é curado, os enfermos daquela ilha também são curados, e aqui esse relato é praticamente praticamente um dos últimos relatos de cura divina. E é interessante notar isso, como também parece que após esse ocorrido aqui, Paulo ele não tenha gostado muito da experiência que ele viveu aqui, né? Então, talvez seja um dos motivos. Mas vamos para o texto, vamos observá-lo e que Deus nos abençoe e fale com todos nós. No verso 8 ao verso 10, temos a descrição do que Paulo fez em Listra. Ele está em sua primeira viagem, ele acaba de chegar de Icônio, cidade em que ficou, segundo o relato, muito tempo, ele ficou muito tempo em Icônio, e ele vem de Icônio sob perseguição. E aqui está o verso 8 ao verso 10, em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Este homem ouviu falar Paulo. Então Paulo tinha uma mensagem aqui. Paulo, uma leitura rápida desse texto, eu fiquei fixado no milagre. E então, com outras leituras, então, Paulo, esse homem ouviu falar Paulo. Paulo já tinha levado uma mensagem. Paulo estava levando a mensagem. Qual era a mensagem de Paulo? Não existe outra mensagem paralela aqui. Não existe outra mensagem paralela. Só há uma mensagem que Paulo está levando, que é o Evangelho. Paulo, então, ele prega o Evangelho em Listra. Nos versículos anteriores, verso 7, vai dizer que eles foram para Listra, onde anunciaram o Evangelho. Então, aqui, a mensagem que Paulo anunciou é o Evangelho. Só que acontece algo após essa cura do paralítico. E isso está do verso 11 ao 13. O verso 11 ao 13 diz: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter, e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Então, até aqui, Paulo prega o Evangelho em Listra, ele opera uma cura ali, milagrosa, uma cura da parte de Deus, é um milagre da parte de Deus. Só que o que acontece em seguida é que
São 3 coisas. A primeira é que as pessoas ignoram a mensagem. Elas ignoram a mensagem. A segunda coisa é que elas focam no milagre. Como eu disse, eu li rápido o texto e eu fiquei preso no milagre ali. E a terceira coisa é que eles interpretam tudo errado. Interpretam tudo errado. As pessoas ignoram a mensagem. Após a cura do paralítico, nem parece que Paulo pregou o evangelho naquela cidade. A mensagem do evangelho não parece ter surtido nenhum efeito. Eles ignoram praticamente a mensagem do evangelho. A segunda coisa que acontece é que eles focam no milagre. Se você olhar o texto, a multidão parece ignorar totalmente o evangelho e focar no milagre. Não há nenhum relato aqui até esses versos que eles tenham dado alguma atenção ou algo assim, ou essa mensagem surtiu o efeito. Eles ignoram o evangelho, que é o quê? É o ápice da bondade de Deus. É o ápice da bondade de Deus para com os homens, é o ápice da bondade de Deus para com todos. E eles focam no milagre. E é muito parecido com o que acontece em nossos dias também, né? Se você anda por aí, por algumas igrejas, você vai ver as pessoas focando muito no milagre, quando elas acabam por desprezando a mensagem do evangelho. E Deus, a atenção que Deus requer é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é aquela que vai trazer salvação aos homens. Mas por que tem um milagre aqui? Por que surge um milagre aqui no meio dessa história? É interessante ver como, desde sempre, não só hoje, mas desde sempre o evangelho ele é desprezado. Parece que há uma tentação de que há coisas mais importantes do que o evangelho. E não há. Não há nada mais importante do que o evangelho. Sobre todas as coisas, a mensagem do evangelho, você deve abraçar, agarrar e não soltar por nada. Ela vai dizer sobre o seu destino eterno e as consequências disso. Mas a mensagem do evangelho é aqui desprezada, sendo que o objetivo do milagre não é o milagre pelo milagre. O objetivo do milagre aqui, em outras ocasiões, é realçar a mensagem do evangelho. É realçar a mensagem do evangelho e não diminuí-lo ou rebaixá-lo. O milagre aqui existe para que as pessoas se voltem para a mensagem do evangelho, para que elas creiam na mensagem do evangelho, para que elas vejam a mensagem do evangelho como uma mensagem vinda da parte de Deus. Mas acontece aqui ao contrário, elas abandonam a mensagem e elas focam no milagre. A reação delas, a reação correta dessa multidão deveria ser qual? E eu me lembro da história do relato de Nicodemos, né? E eu penso que deveria ser algo semelhante a Nicodemos. Nicodemos, ele vai encontrar Jesus à noite, e a primeira coisa que Nicodemos disse ao encontrar o Senhor Jesus foi, está lá em João 3, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Que ele sabe que Jesus é um mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Essa era a reação, essa é a reação esperada. Sabemos que essa é uma mensagem vinda da parte de Deus, porque isso só pode acontecer se Deus estiver realmente com essa pessoa. No caso, aqui, Paulo. Né? O milagre, nesse caso, a cura do paralítico, né? Além de ser um ato da misericórdia
e bondade divina, porque é um ato da misericórdia e bondade divina, mas tinha como propósito confirmar a mensagem anunciada, confirmar como uma mensagem verdadeira da parte de Deus. E eles aqui, eles trocam a mensagem do Evangelho, eles abandonam a mensagem do Evangelho, e eles se agarram a algo temporal, porque o milagre aqui, a cura de um paralítico, é algo temporal. Mas sendo que o milagre tem um outro aspecto, que é um aspecto futuro, ele anuncia algo futuro, algo que vai acontecer no futuro. Né? Apocalipse 21 diz o quê? E ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá dor, não haverá angústia, nem luto, nem morte. Então o milagre ele tem esse aspecto aqui. Mas principalmente realçar o Evangelho, realçar a mensagem anunciada. E acontece isso nos versos antes, do 14, verso 1 ao 7, acontece também um milagre ali. E o que está escrito no verso 3? Entretanto, demoraram-se ali, Paulo e Barnabé, né? Demoraram-se ali muito tempo, como eu disse, falando ousadamente no Senhor, o qual o Senhor fazia o quê? O Senhor confirmava a palavra da sua graça. Ele confirmava o Evangelho, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então, o milagre ele tem esse objetivo de realçar a mensagem do Evangelho e não diminuí-lo ou rebaixá-lo. Se você for para algum lugar e eles estiverem focando no milagre, ou focando na cura, ou nessas coisas extraordinárias de Deus, você sabe que eles estão focando em algo errado, porque a intenção aqui é que tudo seja voltado para o Evangelho de Jesus Cristo, tudo seja voltado para a mensagem do Evangelho, que deve ser realçada e não rebaixada ou diminuída. E eles interpretam errado. Qual a interpretação aqui da multidão em Listra? Paulo e Barnabé agora são deuses. Eles interpretam assim. Qual é o pensamento? O milagre é um ato divino. Logo, Paulo e Barnabé são divinos, são deuses. E não é qualquer deus, é o deus deles, né? O deus específico, é Zeus e Hermes, ou Júpiter e Marte, e Mercúrio, Júpiter e Mercúrio. E aqui esse versículo, de acordo com uma tradição folclórica pagã, esse verso 12 ao 13, os deuses, esses deuses aqui mencionados, Zeus e Hermes, eles visitaram uma vez ocultamente a cidade de Listra. E talvez seja esse um dos motivos para eles considerarem Paulo e Barnabé essas figuras aqui. Os habitantes da cidade, eles podem ter pensado que esse poderia ser um outro exemplo da visitação desses deuses, ou seja, eles interpretaram errado a mensagem. Eles ignoraram totalmente o que Paulo tinha dito. Qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é Jesus Cristo, o Filho de Deus, morto, crucificado, ressurreto, para que pecadores possam ser encontrados. O que eles não entenderam aqui? Eles interpretaram tudo errado. E há uma história, eu não sei quantos já ouviram falar de Sundar Singh, conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Ele viveu no século XX agora, e tem um livro dele, é interessante a história dele, mas aqui é um relato de algo parecido que aconteceu aqui. E o livro relata, em Ceilão, deve ser uma cidade, estava morto o filho de um crente. Os médicos haviam-no desenganado,
A mãe pediu a Sundar Singh que impusesse as mãos e orasse. As minhas mãos não têm poder, respondeu Sundar Singh. Somente o possuem as mãos feridas de Cristo. Mas a mulher insistiu e ele concordou em ir ao hospital, onde colocou as mãos sobre a cabeça da criança e orou. Por fim, depois da visita, isso daqui é um resumo, o menino aparece bem 3 dias depois. E então Sundar Singh ele diz: percebi que, embora eu repetisse que quem curara fora Cristo, o povo começava a considerar-me um milagreiro. E a conclusão dele é concluir que não devia fazer isso novamente, porque encorajaria a superstição e desviaria a atenção do evangelho que eu pregava. E aqui, talvez seja uma boa história para que nós foquemos no evangelho. Deus nos direciona a isso e nós devemos atender ao direcionamento de Deus. No verso 14 ao verso 18, temos a reação e a resposta de Paulo à atitude daquelas pessoas. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. E a primeira coisa que aparece aqui é Paulo e Barnabé rasgando as suas vestes. O que isso quer dizer é que essa é uma expressão judaica de horror e repulsa à blasfêmia que aqueles homens estavam cometendo. Uma outra coisa é o contraste entre destas coisas vãs para o Deus vivo, o que não é uma linguagem comum nas Escrituras. Em Isaías 44, o ídolo é descrito como algo que não é de nenhum empréstimo, não serve para nada ou não tem proveito algum. É vão. Em Abacuque 2,18 descreve o ídolo como algo inútil. Em Jonas 2,8, em sua oração ele diz: aquele que se entrega à idolatria vã, abandonam aquele cujo nome é amor. E este é o objetivo do Evangelho, para que destas coisas vãs os homens se convertam ao Deus vivo. E Paulo, logo em seguida, ele apela para o quê? Ele apela para a bondade de Deus. Aqui são pessoas gentias, elas não têm um conhecimento das Escrituras que os judeus já tinham. Então Paulo, ele apela para a bondade de Deus, aquilo que aquelas pessoas podem ver, podem tocar e podem perceber em suas vidas. E Paulo apela para aquilo que Deus tem feito entre eles. O que Deus tem feito desde sempre. No caso, Deus tem feito bem entre eles, sem nem mesmo eles perceberem isso. Aqui Paulo se dirige a eles, fazendo com que eles olhem para a bondade de Deus. A bondade de Deus, não só nessas pessoas, mas em nossas vidas, em toda a história, está presente. Desde os nossos antepassados, desde os antepassados deles, Deus tem dado testemunho de si mesmo, de que Ele é bom, de que Ele tem feito bem. E aqui a bondade de Deus é abrangente, pois ela está presente em toda a nossa vida.
E não só em toda a nossa vida, mas em toda a humanidade. E não só em toda a humanidade, mas em todos os tempos e em todas as épocas. Se nós voltarmos para o livro de Gênesis, nós veremos a bondade de Deus. Por exemplo, na queda de Adão, seria injusto ou maldade da parte de Deus acabar com tudo aquilo naquele momento? Adão peca contra o Senhor, o salário do pecado é a morte, porque Adão vive ainda mais 900 anos, 950, se eu não me engano, por causa da bondade de Deus. A bondade de Deus, diz a W. Pink, é vista no fato de que, quando o homem transgrediu a lei do seu Criador, não começou de imediato uma dispensação de ira sem contemplação. Deus poderia muito bem ter privado as suas criaturas decaídas de todas as bênçãos, de todos os confortos e de todos os prazeres. E ele permaneceria bom, ele permaneceria justo, ele permaneceria santo e amoroso para sempre. E eu não sei, mas após a conversão, acontece algo que você passa a ver o mundo de outra forma. Pelo menos eu tive algumas experiências dessas. Deus tem dispensado que tenhamos prazer na comida, e os mais entendedores vão dizer que o melhor tempero é a fome, né? Mas Deus tem dado prazer na comida. Deus nos deu isso. Ele poderia ter arrancado isso. Ele deu prazer em diversas coisas, o que isso poderia ter acabado para sempre. Imagina comer e não sentir prazer nenhum. Você começa a ver as coisas belas. Você começa eu nunca gostei de flores, mas você olha uma flor, você fala, cara, que coisa bela, olha os traços disso. Uma vez, tem uma história que eu estava no quarto, antes de casar com a Thaís, então eu vi uma teia de aranha que ia de uma parede a outra, e eu fiquei aqui, eu falei, como que isso pode acontecer? Eu fiquei impressionado com aquilo. Animais que antes você tinha pavor e medo. Mas alguns de nós começam a observar e falar, cara, que negócio impressionante. Que negócio impressionante. E Deus nos deu tudo isso. Ele nos deu graça para contemplarmos a sua beleza e a sua bondade que Ele deixou nesse mundo. E Paulo está fazendo o que aqui? Ele está apelando para a bondade de Deus, para que aquelas pessoas assimilem a bondade de Deus que tem estado presente em suas vidas desde os seus antepassados. Um outro autor diz, eu não vi o nome dele no livro, mas ele diz, é por pura bondade que Deus, ao invés de enviar maldição e morte, frequentemente envia chuva e sol para todos. E os cariocas sabem muito bem do sol, né? Mas Deus tem sido bom em todos os tempos. Deus tem sido bom para todos, em todos os tempos. Em Noé, onde Deus exerce juízo sobre toda a humanidade, Ele preserva aquela família, e logo após esse acontecimento, há uma promessa de Deus. Em Gênesis 8:22 diz, enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aqui é a bondade de Deus, irmãos. E aqui não há acepção de pessoas. Aqui não há o justo recebe isso e o injusto não. A bondade de Deus aqui é transmitida e alcança todos. Todos os homens são contemplados com a bondade divina. E como
o irmão Renato disse pela manhã, Deus ele não tem dificuldade nenhuma em ser bom. Faz parte da natureza de Deus. A bondade é um atributo divino. E as Escrituras dizem que ele não pode negar-se a si mesmo. Salmo 33:5 diz, a terra está repleta da bondade do Senhor. Lucas 6:35, Jesus diz, pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. E aqui, Deus dispensa a sua bondade para todos. E quando Paulo chega em Listra, ele chega em Listra com a mensagem que é o ápice, que é o ponto mais alto da bondade de Deus para com a humanidade. Deus não só nos dá Ele não só faz o bem para nós, dando-nos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o nosso coração de fartura e alegria. Ele nos dá o Evangelho, a mensagem do Evangelho, que aquele que crê desfrutará para sempre da bondade de Deus. Aquele que crê, aquele que se agarrar ao Evangelho, aquele que colocar a sua confiança no Evangelho, desfrutará para sempre, não só da bondade de Deus, mas do bondoso Deus. O que não acontece com aquele que rejeita o Evangelho. Você imagina um mundo sem a bondade de Deus depois de dizer isso tudo? O mundo sem a bondade de Deus seria uma pequena parte, algo minúsculo do que você pode entender com o inferno. Eu digo isso porque o inferno não é só a ausência da bondade, não é só a misericórdia, a bondade de Deus sendo tirada para sempre dos homens, mas é a presença incessante, intensa da ira de Deus, o que nós não podemos mensurar. Mas aqui, Deus chama os homens pelo Evangelho a desfrutar da sua bondade para sempre, intensamente, para sempre, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tito 3, capítulo 3, verso 4 até o 7 diz, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E para finalizarmos, duas aplicações. A primeira aplicação, dê atenção àquilo que Deus quer que você dê atenção. E aqui Deus designa o Evangelho como aquilo que requer a sua atenção. E uma segunda aplicação é que nós estamos tão acostumados com a bondade de Deus que nós nem percebemos. Nós nem percebemos que nós temos água para o banho todo dia, ou que nós temos água para beber, ou que nós temos vida, ou que nós temos um trabalho, recursos. E tudo isso é a manifestação da bondade de Deus, o que requer a nossa gratidão e a nossa alegria e contentamento no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor,
Obrigado pela mensagem do Evangelho, Senhor. Que mensagem libertadora. Que mensagem preciosa, Senhor. E que promessas há nela. Que promessas há nela de desfrutar da Tua bondade para sempre. É o que nós queremos, é o que nós ansiamos. Nós ansiamos por aquele dia, Senhor. Aquele dia onde toda dor, toda angústia, todo pecado, toda morte, a sepultura, as nossas lágrimas serão enxugadas. E nós desfrutaremos para sempre do Senhor, desfrutaremos para sempre da Tua bondade e de Ti, Senhor, que é o bem maior. Que todos ouçam e se voltem para o Senhor, que todos ouçam e abandonem as coisas vãs e se convertam ao Deus vivo. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Teu Filho, Senhor, que nós o buscamos, nós oramos. Amém.